Uma boa noite a todos. Muita alegria que retornamos a essa casa com o coração cheio de boa vontade para cooperarmos nos esclarecimentos necessários que todos nós viemos buscar em torno desta abençoada doutrina espírita, que tem feito muito por todos nós, pelas nossas vidas, nos dando a orientação, o leme que todos nós estamos buscando, o sentido para a nossa vida nos dias conturbados de hoje. A noite caía célere, mais ou menos como este final de tarde aqui em Bento Gonçalves. Só que aquela menina, aos 14 anos, carregava consigo, no seu ventre, o maior tesouro que o mundo poderia conceber. Guardada por um homem especial, o homem integral, que soube anular-se em todas as circunstâncias para que nós tivéssemos o contato com o Salvador do mundo. As portas se fechavam, todas elas. Não havia espaço para que ele viesse no quentinho de um quarto ou num lar coberto, guardado por corações afetuosos. As portas do mundo se fecharam. As portas dos nossos corações também se fecharam para recebê-lo naquela noite tão especial. José, o homem integral, especial guardião do Evangelho, da Boa Nova que chegava ao mundo, aproxima-se então de um ambiente mais simples possível. Mais simples possível. Aonde uma manjedoura iria abrigar em breves instantes o nosso Salvador. E conta Humberto de Campos, numa narrativa extraordinária e linda, que espíritos vieram das esferas mais superiores, como anjos enviados por Deus, desceram à terra. Rodearam aquela manjedoura naquela noite especial. A estrela sinalizava para os nossos corações. E aqueles anjos, aqueles espíritos cantavam na chegada dele ao mundo. E eles cantavam dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Deus, porque precisamos agradecer a Deus por ter nos enviado esse presente, o Salvador para as nossas vidas. Paz na terra. Os nossos corações precisavam estar apaziguados, precisavam estar serenos para perceber que a partir daquele momento, um movimento voltado para os nossos sentimentos mudaria completamente a nossa forma de ver o mundo. Boa vontade para com os homens. Nós damos muito trabalho a Deus nosso Pai, mas Ele veio ao mundo, o nosso Salvador. E esses espíritos que cantavam voltaram para as esferas superiores, aguardando um momento muito sublime e muito especial para retornarem à Terra. E nós ficamos com Ele. Nós estamos acompanhando Ele no decorrer desses 2000 anos. Jesus não vai voltar. Ninguém volta quando não vai embora. Jesus esteve o tempo todo, estará o tempo todo ao nosso lado, nos auxiliando, porque Ele veio trazer à Terra a verdadeira fraternidade para toda a humanidade. Havia enviado muitos, ciclicamente recebíamos um profeta, espalhado por toda a Terra, em todas as religiões. Mas Ele veio e deixou para nós as bases da verdadeira fraternidade. E a verdadeira fraternidade, segundo Emmanuel, é boa vontade e cooperação. Boa vontade depende de nós. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que precisaria para que a gente pudesse evoluir mais rapidamente, progredir mais rapidamente. E os Espíritos são categóricos.
Uma coisa muito simples, a boa vontade. Pena que poucos a têm. Então depende de nós. Mas a cooperação é o que vai balizar a rapidez com que nós vamos andando nesse processo evolutivo, que é determinismo divino, que nós vamos evoluir. Estamos aqui encarnados para nos elevar. Precisamos da carne para nos elevar. E para isso, precisamos uns dos outros. Então a fraternidade que Jesus veio apresentar ao mundo, aos nossos corações, precisa de boa vontade e cooperação. Nesse livro, Vinha de Luz, Emmanuel nos esclarece em torno da cooperação. E ele diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Cita Paulo escrevendo aos Coríntios. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Ele está dizendo aqui, Paulo, que Emmanuel vai interpretar agora, que nós saímos de um coração amoroso. Nós não somos frutos do mundo físico. Nós não somos frutos uns dos outros. Porque a carne nasce da carne, mas o Espírito provém de Deus. Então, se nós saímos das mãos de um coração muito amoroso, é assim que nós temos que nos identificar. E Emmanuel comenta: lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. Ora, nós ouvimos o mundo, e ora, minutos, ouvimos as inspirações do plano superior. Para qual lado nós estamos? E aí ele continua: o espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. Ele está dizendo o quê? Que nós chegamos hoje aqui, em Bento Gonçalves, em 20 de novembro do ano de 2017, como espíritos imperfeitos que somos. Essa nossa condição na escala evolutiva significa que andamos todo esse tempo, todos esses milênios, e juntamos um universo em torno de nós. E nós somos o resultado de tudo isso que nós já andamos, com simplicidade, desde a ignorância, mas buscando o aperfeiçoamento. Não vamos ficar tristes, nós já fomos piores. Já passamos pelo primitivismo, nós já resolvíamos coisas há 150 anos atrás, aqui na nossa região com um facão na mão, colocávamos pessoas presas em postes, em praça pública, e batíamos nelas para nos servir. Nós já vencemos algumas etapas, mas precisamos avançar. E quando ele coloca que o espírito do mundo representa este acervo, que é o que resultou em nós, nós não podemos deixar que este universo que nos trouxe até aqui permaneça balizando a nossa redenção. Falamos em mundo de regeneração. Falamos que estamos em transição planetária. Uma transição para um momento em que o cordeiro poderá sentar ao lado do lobo. O mundo de regeneração. Mas o que é o mundo de regeneração? O mundo de regeneração é o resultado de almas regeneradas. Não existirá redenção no mundo se não houver almas redimidas. E é esse o trabalho que nós temos que fazer. Agora nós estamos sentados nos bancos das casas espíritas, buscando uma orientação para o nosso sentimento, para a nossa vida.
Há 2000 anos atrás, nós sentávamos nas arquibancadas, aplaudindo o holocausto dos primeiros mártires, achando aquilo um programa de fim de semana maravilhoso. Hoje vamos ao shopping, no cinema. Naquela época nós iríamos para os circos aplaudir. Mudamos, mas precisamos aprofundar ainda mais. E Emmanuel coloca: o Espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna que a infinita bondade nos destinou. E Ele veio ao mundo para isso, para que nós pudéssemos ouvir as vozes do bem. E no século XIX, o missionário de Lyon, Allan Kardec, traz para o mundo a chave para que a gente pudesse abrir a porta do entendimento. Precisamos evoluir com a asa do amor, que é o sentimento, mas precisamos também do conhecimento, para que o conhecimento nos liberte de tudo aquilo que nós temos certeza. Al Gore, na sua magistral palestra, onde ele cita o planeta, o meio ambiente, ele começa falando que a ignorância tem certeza de tudo. Então, quando nós dizemos que estamos certos disso, vamos repensar. Porque nós precisamos conhecer, nós precisamos perguntar. E há muito pouco tempo atrás, nós sentávamos em outros bancos, talvez na missa de domingo, mas com o objetivo, talvez, de balizar a moda do momento, se a saia seria acima ou abaixo do joelho. Hoje nós sentamos para buscar orientação definitiva para o espírito imortal. Então, como nós estamos cooperando com o espírito do mundo, e este mundo que nós já conhecemos, que nós já desfilamos por ele, porque nós, nas últimas encarnações, nós tivemos poder, nós tivemos fama, nós tivemos muito dinheiro, juventude, beleza, mas o máximo que isso nos trouxe foi na condição da imperfeição. Agora precisamos ir um pouco mais além. Conhecer o mundo dos sentimentos, aonde nós precisamos olhar uns para os outros com um olhar de compaixão, olhar para o irmão com misericórdia, olhar para a miséria do outro como se fosse a nossa própria miséria e fazer por ele tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito a cada um de nós. Nós precisamos compreender que a caridade verdadeira, essencial, é aquela que envolve sentimento. Quando somos bondosos, quando somos benevolentes, nós fazemos muitas coisas. Entre elas, doamos coisas materiais, mantimentos nas campanhas da casa, agasalho, remédio ao doente. Faz parte da condição, mas não é a verdadeira caridade ainda. A verdadeira caridade é nós pensarmos, é nós falarmos e nós agirmos de acordo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece, como fala Emmanuel, no nosso dia a dia. Quando acordamos, é nós decidirmos como será o dia de hoje, ou como foi o dia de hoje, até chegarmos a esse momento. Quantas coisas nós fizemos, com quantas pessoas nós interagimos, com quantas pessoas nós falamos, e como nós falamos e como nós agimos, é disso que ele fala. Porque não existe um gênio mágico, ao menos na casa espírita não tem, que toca na gente e resolve todos os problemas. Nós temos sim o amparo espiritual, para que possamos receber forças para vencermos a nós mesmos, as nossas más tendências, e aí sim nós seremos vencedores.
É o dia a dia, é a cada momento. É fazer de cada oportunidade uma oportunidade de redenção, de remissão. E se fizermos errado, e se cairmos, Santo Agostinho nos deu a fórmula. Calma, no outro dia começamos tudo de novo. Com responsabilidade, mas com a certeza de que os nossos equívocos, que os nossos erros não mais se repetirão. Nos tornando, portanto, responsáveis para isso. E Emmanuel conclui essa mensagem extraordinária da cooperação, dizendo, nos alertando, lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor da nossa própria redenção. E é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Nós é que vamos definir isso. E para isso nós precisamos nos perceber como espíritos imortais. Perceber que nós estamos aqui num planejamento, num projeto de vida espiritual. Antes de reencarnarmos, todos nós nos reunimos com alguns afetos e com alguns desafetos. Mas num plano espiritual, na erraticidade entre uma encarnação e outra, as coisas ficam mais fáceis de serem compreendidas. E a gente fica muito sensível quando volta para o mundo espiritual. E quando vai fazer o planejamento reencarnatório, essa sensibilidade nos faz prometer e nos comprometer com aqueles que vamos reencarnar. Eu, a minha esposa e 4 filhas. Eu fico imaginando nós no mundo espiritual. Nos reunimos os 6, né? Vamos lá, como é que vamos fazer? Ah, tu vai ser o pai, tu vai ser a mãe, né? E vocês as 4 vão ser as filhas. Tu vai ser a primeira, porque até a ordem nossa na família tem importância. Tu vai ser a primeira, tu vai ser a segunda, tu vai dar um pouquinho mais de trabalho aqui, ali para o papai. A gente já sabia tudo o que iria acontecer. Foi planejado isso. E agora a gente está aqui e tem que cumprir o roteiro. Não tem escapatória. E a sorte das minhas filhas é que elas receberam o convite para esse grande trabalho de cooperação através da reencarnação num lar espírita. Porque muitas pessoas recebem o convite para esse encontro com Jesus pela dor. Quantos de nós vêm na casa espírita recebendo o convite da dor? Ou porque vimos partir alguém que nós muito amamos e queremos compreender isso e consolar o nosso coração? Ou recebemos um convite de alguém e diz, vamos lá ver como é que é. Por curiosidade, a gente vem e gosta. Depende. E muitos recebem o convite reencarnando num lar espírita. E aí não tem escapatória, porque a gente bota desde pequenininho, junto com a gente, para acompanhar os trabalhos da casa espírita, todos os ciclos. Mas eu sou adolescente, eu não quero ir. Aí eu lembro de Raul Teixeira, né? Eu sou da linha Raul Teixeira, a linha mais dura, né? Come do meu feijão, segue a minha religião. Né? Então tem ciclos adequados a todas as idades. Depois da independência, aí podem sim escolher o caminho que quiserem. Né? Mas por enquanto eu estou tendo sorte, porque elas estão buscando na doutrina espírita a orientação que está balizando as suas vidas. Hoje já tem filhas casadas e elas continuam buscando a mesma orientação, e isso tem facilitado a vida delas, porque nenhum de nós está imune à dor. Se nós ainda não tivemos que ver alguém partir antes de nós, que nós muito amamos, se preparem, porque vai acontecer. Nós vamos passar por isso. Se nós não tivemos ainda uma dor física, uma doença na família ou em nós, se preparem. Nós vamos ter que passar por isso. Mas como que nós vamos enfrentar isso? Eu lembro da Célia Diniz, teve agora há pouco na região aqui. E ela comentando
da consolação do Chico, quando ela enfrenta a perda do filho e depois mais adiante da filha. Chico dizendo para ela: Célia, minha filha, tu já percebeu que tu é uma privilegiada? Ela: como assim, Chico? Minha filha, olha essas mãezinhas que estão vindo aqui, sem ter o Evangelho no coração. Olha a tua sorte, minha filha. Tu está enfrentando a dor com o Evangelho. O Evangelho chegou antes da dor. E essas mães, que a dor vem antes do Evangelho, é muito mais difícil. Então nós temos que estar preparados para enfrentarmos essas dificuldades. E quando falávamos disso numa casa espírita, e nós abordávamos também a questão das crianças especiais, porque são espíritos especiais. Lembra do programa reencarnatório? Nós nos reunimos e acertamos como seria. Se olha, eu tenho um probleminha, tenho uma dívidazinha que eu tenho que acertar, então eu vou ter algumas limitações físicas. Ok? Ok, pode vir. Porque lá a gente lembra da segunda epístola de Pedro, que diz o quê? Que o amor cobre a multidão dos pecados. E quando fomos falar sobre esse assunto, eu queria colher algum depoimento, né? E eu fui visitar 3 famílias que têm crianças especiais. E buscando ouvir, trocar experiência e falar com mais propriedade. Allan Kardec já tinha nos mostrado em obras póstumas de que o espírito emancipado, ele é totalmente consciente de todas as suas condições, e ele faz essa experiência com um casal amigo que tinha uma filha com Down, e ele pede autorização para fazer a evocação do espírito da menina enquanto ela se emancipava durante o sono físico, porque o espírito permanece. Allan Kardec chama de emancipação da alma. E os amigos, confiando nele, permitem que ele o faça. Então ele visita a casa, aguarda o repouso, a menina dorme no horário de sempre, entra no sono profundo, ele reúne e aí faz a evocação. E a menina vem conversar. E ela diz: a minha limitação é a do corpo. Quando eu mergulho no corpo, eu entro na limitação dele. Mas quando eu saio do corpo, eu sou liberta. Então as crianças especiais são espíritos especiais. Por quê? Porque aceitaram quitar um compromisso com a justiça divina, e não importa qual seja, através de corações bondosos e amorosos que sabem recebê-los. Porque quando saem do corpo não existe a limitação. São ávidos, conscientes, lúcidos. Mas é necessário esse mata-borrão que absorve do nosso corpo espiritual tudo aquilo que precisa ficar no corpo. A lei divina é extraordinária. Suas leis são perfeitas. Nós só precisamos amar. Para cooperarmos uns com os outros, almas comprometidas e devedoras que todos somos, em humanidade ou em círculo mais fechado, através das andanças do passado. Só o amor cobre a multidão de pecados. E nessas experiências com essas famílias especiais, o resumo que eu pude captar de todas elas era a união da família. Todos se uniam em torno daquele objetivo. E então era um problema que vinha a trazer também luz para todos os componentes, porque a cooperação verdadeira se instalava nos lares especiais. Somos comprometidos. Abençoada a reencarnação, abençoada doutrina espírita que nos traz esse viés, essa análise, para que as relações familiares, para que as nossas relações interpessoais fiquem com mais clareza, para que possamos entender com mais propriedade e, consequentemente, utilizarmos o perdão, a paciência. Falamos aqui na última palestra que fizemos aqui sobre a transição da família e dizíamos que ninguém chega a 40, 50 anos de casado
sem precisar ter perdoado muitas vezes. Ter tido muita paciência, mas muita mesmo, porque nós precisamos nos tolerar e nos compreender. Ninguém dá um abraço nas bodas de ouro, um casal, sem ter passado por esses processos. Pequenos perdões todo dia. Mas não é o outro, nós perdoar os outros também perdoam a gente. É uma troca. E é assim é que funciona. E aí lá no final, a gente vai prestar conta da família que recebemos e de como nós executamos esses processos. Allan Kardec nos fala em O Livro dos Espíritos que nós, cede a palavra a Paulo, lá no finalzinho, as penas e gozos futuros, e Paulo lembra que nós devemos gravitar em torno da unidade divina. Se nós devemos gravitar em torno da unidade divina, nós não estamos gravitando em torno da unidade divina. Nós estamos gravitando em torno do quê? De nós mesmos. Então Paulo nos chama para que a gente entenda o verdadeiro sentido, para onde é que a seta aponta? É para a unidade divina. Quando nós gravitamos em torno de nós mesmos, nós permitimos que o egoísmo comande as nossas ações. E aí nós só olhamos para dentro de nós mesmos. E aí queremos que tudo gire em torno dos nossos interesses ou de como nós queremos que as coisas aconteçam. Quer um exemplo? A esposa em casa, com a louça, a pia cheia de louça para lavar, comida no fogão e mais outras coisinhas para fazer. Não sei como é que consegue fazer tudo junto, mas dão conta. O marido no sofá, vendo futebol, esperando para assistir o Grêmio na final aí. E a esposa pensa, ele lá no sofá e eu aqui lavando louça, e tenho que cozinhar ainda, e tenho que fazer não sei o quê. Bem que ele podia vir aqui lavar louça para mim. E ele lá, sentadinho no sofá. E ela pensando isso. E desse pensamento gera nela uma mágoa. Aí ele não me ajuda. E fica braba. Sentida. E se fecha. E o marido olha para ela, o que tu tem? Nada, não te interessa. E ele fica ali. Vamos recapitular um pouquinho? Como deveria ser a cena? A mulher na pia, louça para lavar, fogão com comida e outras coisas. Esposa chega para o marido e diz, marido, tu pode lavar a louça para mim enquanto eu faço tal coisa? Só que nós não falamos o que nós queremos. Imaginamos que o outro tenha que fazer. E aí gera mágoa. Lembrando que um bom marido nem precisa da esposa pedir. Vai lá e já faz. Mas, como a gente está ainda lidando com seres imperfeitos, nós precisamos lembrar uns aos outros daquilo que nós queremos no outro. Não custa falar. Resolve o problema, não existe mágoa e fica todo mundo feliz. Dá tempo até de assistir o futebol. Exemplos do dia a dia, coisas simples que nós esquecemos. Então, quando nós gravitamos em torno de nós mesmos, nós ficamos na frente da televisão e não percebemos o outro. Ou ficamos na frente do que tem que fazer e não falamos para o outro aquilo que nós gostaríamos. E nos magoamos ainda e ainda criamos uma situação que pode gerar aí uma semana de sofá às vezes. Nós precisamos entender que a prática do Evangelho são coisas simples, cotidianas e do dia a dia. Não são fenômenos milagrosos e mágicos, são coisas simples em que nós precisamos aplicar, só isso, e que depende da boa vontade. Então nós temos que gravitar em torno da unidade divina. E para isso, 3 coisas são importantes: o amor, o conhecimento, que é a verdade, e a justiça. Precisamos ser justos. Tá bom para mim? Tem que estar bom para ti também. Tá justo a justiça nas relações interpessoais, com os filhos, com os cônjuges? Tá bom para ti? Tá bom para ti? Muitas vezes fazemos atendimento fraterno na casa espírita. Aí vamos atender um casal. Aí vem a primeira esposa
né? E aí, como é que tá? Tá horrível. Ele não me ajuda a lavar a louça. Ele não... Aí a gente conversa, orienta, calma. Aí daqui a pouquinho entra o marido. E aí? Esperando, né? Como é que tá? Ele, tá tudo bem, tá tudo perfeito. A justiça, não. Tem algo que está precisando... Os biquinhos da balança não estão assim, né? Tem que ajustar. Justiça é isso. Tá bom para ti? Tem que estar bom para mim. E quando não tá bom, a gente senta para conversar. Não para falar. Falar a gente grita, a gente fala e não quer ouvir. Conversar é diferente. Conversar com. Vamos sentar e vamos conversar. E aí nós vamos estabelecer o que é bom para ti e o que é bom para mim. Justiça. Gravitar em torno da unidade divina. Conhecimento nós buscamos em todo instante. Convivendo com as pessoas, nós estamos aprendendo. No nosso relacionamento de trabalho, nós estamos aprendendo. Dentro de casa, nós estamos aprendendo. Nós estamos mergulhados numa escola. A Terra é uma escola. E os nossos professores são os parentes difíceis. Aqueles que têm animosidade conosco. Aquele filho problema. Esses são os nossos professores. Os nossos companheiros de trabalho, que são difíceis de conviver, são nossos professores. Porque nos ensinam a ter paciência, nos ensinam a muitas coisas. Nós só precisamos perceber que para gravitar em torno da unidade divina, nós temos que conhecer também. E o amor. O amor, que cobre a multidão de pecados. Olhar para o irmão como eu quero ser olhado. Compreender o irmão como eu quero ser compreendido. E fazer por ele tudo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Jesus nos ensina. E nessa didática do Cristo, Ele vem nos ensinar formas diferentes de nós agirmos. E Ele dá um exemplo disso. Quando Ele chega lá em Mateus, capítulo... Notei aqui. 5, versículo 43, que ele chega depois do sermão do monte e pergunta para o doutor da lei que estava ali, estava tentando perguntar algumas coisas, do que está escrito na lei? Mas sabe, está escrito lá que eu tenho que odiar o meu inimigo e amar o meu amigo. Olha só, Jesus apresenta, né, o que era. Eu tenho que amar o meu amigo e odiar o meu inimigo. E aí ele vem e apresenta a solução. Eu, porém, vos digo: amai o teu amigo, mas amai também o teu inimigo. Uma nova proposta. E aí nos coloca para refletir. E quando a gente ouve essa nova perspectiva, a gente passa a ver que às vezes a forma com que nós estamos pensando precisa haver uma reciclagem. E a doutrina espírita nos auxilia nisso. Olha só, não tinha pensado nisso. Olha tal coisa, a gente vai percebendo e aí vai trazendo para nós, agregando novos conhecimentos, a gente vai modificando para isso que ele veio. E ele fez, ele ensinou fazendo isso. Trazia exemplos, pegava uma gleba, aquilo era um exemplo, pegava o trigo, o joio, aquilo era outro exemplo, pegava elementos do dia a dia para nos trazer formas novas de nós percebermos velhos problemas. E que são atuais e continuarão sendo atuais. Então nós precisamos compreender que para nós ficarmos em torno da unidade divina, nós precisamos renunciar. E ele mesmo disse: pega a tua cruz e segue-me. Nega-te a ti mesmo. Mas como assim, Senhor? Eu já adquiri, não é muito, mas eu já adquiri um pouquinho. Eu tenho que negar tudo isso. Não é abandonar. É quebrar paradigmas. Não é aniquilar o que já existe em nós. É modificarmos os nossos pensamentos.
Abrir mão de nós mesmos, da renúncia. Qual é a renúncia? Renunciar ao meu egoísmo. Quando Efraim, filho de Atade, comerciante famoso, depois que Jesus entra em Jerusalém sendo aclamado pelo povo, Efraim percebe, esse eu acho que é o Messias mesmo. Ele cura pessoas, uma multidão na volta dele, ele faz horrores. Eu acho que é esse o cara que estão falando mesmo, que veio para ser o Messias. E aí Efraim, filho de comerciante astuto, pensou, eu vou querer ficar bem pertinho dele. E chega lá, dá um jeitinho naquela multidão e consegue chegar perto de Jesus. E chega para ele e diz assim, Senhor, eu percebo que o Senhor é o Salvador do mundo mesmo, né? E eu quero ser um seguidor seu, eu quero andar bem perto do Senhor. De preferência ser assim um coladinho, né? E Jesus olha para ele como que lendo a intenção dele, né? Diz assim, pois é, Efraim, eu tenho duas modalidades de discípulos. Tu quer ser um deles? Quero ser. Eu tenho os de perto e os de longe. Até anotei aqui. E aí Jesus começa falando para Efraim. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade, esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto, Efraim, empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Tem mais, Efraim. O discípulo de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. E Efraim começou a achar aquele troço difícil. Mas de longe, o de perto é mais difícil, né? Acho que não vai dar bem. Aí Jesus arremata. Efraim, o discípulo de longe, sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-as com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. E aí, Efraim? Tu quer ser um discípulo de longe ou de perto? Aí Efraim ensinou. Olha, concordo com o senhor plenamente. O senhor dá um tempinho que eu vou ali resolver um negócio e eu já volto. Até hoje. Efraim não voltou para ser o discípulo de perto. Por quê? Porque para andarmos perto do Cristo, nós precisamos fazer sacrifícios. Sacrifícios. Precisamos sacrificar o quê? A nós mesmos. Nós podíamos agora estar em qualquer lugar, menos aqui. Optamos por estar aqui. E as noites são o que nós decidimos fazer delas. Os dias são o que nós decidimos fazer dos dias. E nós escolhemos hoje fazer dessa noite uma noite de encontro em torno da mensagem de Jesus. É disso que ele fala. Estar perto de Jesus é nós abrirmos mãos de nós mesmos, dos nossos prazeres, dos nossos apegos e fazermos escolhas. Porque nós somos espíritos. Estamos transitando na Terra. Nós não somos esse corpo. Nós estamos humanos. Nós não somos. Nós somos espíritos. E nós nos esquecemos que, como espíritos, nós temos que ter atitudes espirituais. E nós temos atitudes humanas. Primeiro eu, depois os meus, e aos outros nada. Definição de egoísmo. E orgulho. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Atitude espiritual? Não. E o vaidoso? Eu sou a pessoa mais importante do mundo, mas eu quero que todo mundo saiba. Aí eu boto na cara, no jornal, não sei aonde, divulgo tudo que eu... Facebook, né? Renunciar a nós mesmos. Achar tempo para vivermos experiências espirituais, termos atitudes espirituais. Olhar para os nossos filhos, sejam eles especiais ou não, do ponto de vista físico, como espíritos imortais.
que estão ali necessitando do nosso amor, sejam eles limitados fisicamente ou não, porque tem muita criança transitando dentro de casa e que os pais nem olham. Tem muito pai que mora junto e que não é presente. Há uma presença física, mas não tem uma presença participativa. Porque nós dizemos que nós nos preocupamos com os nossos filhos, mas preocupar-se é diferente de ocupar-se. Nos preocupando, nós podemos encher a conta bancária dele, dar coisas materiais. Ocupar-se é ter 1 hora, 2 horas para sentar junto, olhar caderno, ver o que está acontecendo. Meu filho, por que tu está triste? Minha filha, o que houve contigo? Ela pode estar sofrendo bullying na escola, ela pode estar sofrendo qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão, qualquer problema, qualquer tristeza, qualquer rompimento afetivo. Porque o alto índice de suicídio entre os jovens não é porque eles não conseguem trocar o smartphone ou não conseguem ir no shopping passear. Os jovens estão se suicidando porque eles não conseguem lidar com as suas emoções. Ou muitas vezes não têm afeto. Nós precisamos ensinar os nossos jovens a lidar com as suas emoções, porque amanhã ou depois eles podem ser abandonados por alguém que eles muito amam. Eles podem ter uma derrocada material, um abandono, qualquer coisa que mexa com os seus sentimentos. E neste momento, assim como nós temos que estar preparados para quando a dor bater na nossa porta, eles também têm que saberem lidar com as emoções. Porque senão eles vão perder o sentido da vida. Entram em desespero. Então, que bom que a gente recebeu o convite da misericórdia divina para conhecer o Consolador prometido por Jesus, que veio ao mundo para trazer para nós o entendimento da verdadeira fraternidade, que é boa vontade e cooperação. E aqueles mesmos espíritos que vieram das esferas superiores e que rodearam aquela manjedoura, cantando para recebê-lo ao mundo, esses mesmos espíritos desceram das esferas mais superiores e rodearam a casinha simples de Maria, lá em Éfeso, que havia se recolhido com o apóstolo João para viver os últimos anos da sua vida, servindo, cooperando incessantemente. E quando ela fora morar lá, ela foi recebida pelos moradores de Éfeso para consultarem com ela. Formavam filas diárias. Não iam lá para consolá-la. Disse, olha, a mãe dele está morando aqui. Vamos lá conversar com ela. Iam buscar orientação. E a frase que ela mais gostava de dizer era, isto também passa. Isso vai passar, meu filho. Trazendo para nós, e Humberto de Campos narra isso no capítulo 30 do livro Boa Nova, extraordinário livro, narrando que as pessoas iam buscar o consolo, o conforto, e ela dizia, isso também passa. E ela falando isso para os peregrinos, fala para nós, e aqui eu digo para cada um de nós, qualquer problema que tenhamos, calma, isso também passa. Porque assim como os momentos bons passam, os momentos ruins também passam. Estamos no mundo de provas e expiações. Ainda precisamos expiar, ainda precisamos provar, ainda precisamos demonstrar em nós a capacidade que temos de enfrentar por nós mesmos os problemas que nós mesmos causamos, com o auxílio da misericórdia divina. E os peregrinos eram inúmeros. Filas e filas se formavam naquela casinha simples de Éfeso. Os anos se passaram e a noite caía, como hoje. Não havia mais a luz exterior, uma vela sobre a mesa e ela ali, cansada, velhinha, recebendo a todos os peregrinos. A fila naquele dia se tornara um pouco mais extensa. E ela atende a todos. E o último peregrino entra, senta à sua frente. E quando ela vai lhe falar
das consolações divinas, ele começa a falar. E ele fala da misericórdia de Deus, fala do amor infinito do Pai sobre todos nós, fala ele das consolações, das esperanças, dos gozos futuros. E ela se enche de saudade e lembra do filho, inesquecível. Que voz parecida com a dele. Nunca ninguém me falou com tanto carinho de Deus, só eu falava. E ela tem o ímpeto de verificar as mãos daquele peregrino. E as marcas ali estavam, dos 2 cravos. Percebe então que está diante dele o filho muito amado. E Jesus deixa cair a túnica e se mostra para ela. Maria, naquele movimento de emoção, quer jogar-se aos seus pés para reverenciar o filho. E ele não permite, segura as suas mãos. E ele se ajoelha aos pés dela. E lhe diz: Mãe, eu vim para que sejas a rainha no meu reino. E naquela noite, os espíritos que rodeavam aquela casinha, vindo das esferas superiores, que já tinham vindo na manjedoura, agora envolviam em cânticos sublimes a chegada dela ao mundo espiritual. Maria chega no mundo espiritual, esses espíritos a rodeiam e a chamam carinhosamente de mãezinha. Qual o seu primeiro pedido agora no mundo espiritual? Eu quero que me levem imediatamente ao circo romano, porque fiquei sabendo que muitos serão sacrificados amanhã pelo meu filho. E aquela pleiade de espíritos que vieram das esferas que nós nem imaginamos, conduzem Nossa Senhora, agora em espírito, ao circo romano. Chegando lá naquelas celas frias, percebe a tristeza, o desespero, a angústia, porque afinal de contas no amanhecer ou seriam assassinados pelas espadas dos gladiadores ou devorados pelas feras, quem sabe alguns queimados vivos em fogueiras. A cena era de tristeza. Maria, já num influxo de amor sublime, aproxima-se de uma moça que estava junto à cela, olhando o firmamento por uma fresta que tinha, e Maria, num influxo de amor mental, lança para a mente e para o coração daquela moça e diz: minha filha, não fica triste. Canta, minha filha, canta, porque amanhã tu estarás nos meus braços. E aquela moça, recebendo aquele influxo energético de emoção e de amor, começa a cantar hinos de louvor a Jesus. Os companheiros das celas ouvem aquele canto sublime e começam a cantar junto. Entram no outro dia todos de mãos dadas, cantando ao nosso Salvador. Entregam-se em holocausto físico, porque o espírito já estava vinculado de Jesus. Gravitavam naquele momento em torno da unidade divina, e um a um era recebido pelos braços e pelo amor carinhoso de Maria, a rosa mística de Nazaré. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos toda uma excelente semana. Obrigado.